Boa noite a todos. Ao cumprimentar o presidente da Câmara de Vereadores de Cianorte, o senhor Dirceu Manfinato, cumprimento os demais colegas vereadores e também, aproveitando a oportunidade, estendo a minha saudação ao novo presidente do COMEC, o pastor Johnny, que a partir de janeiro de 2018 será assumindo o COMEC, que é o Conselho dos Ministros Evangélicos de Cianorte. Quero também agradecer a oportunidade de poder falar nessa noite dessa data tão importante que é o Dia da Bíblia. Eu vou falar mais ou menos uns 15 minutos no máximo, se vocês quiserem assentar um pouquinho nesse momento, só para dar uma explanada um pouquinho a vocês a questão da Bíblia. Quero que já, de antemão, agradecer a oportunidade, nessa noite, de falar dessa data que foi comemorado ontem pelos protestantes, que é o Dia da Bíblia. Bom seria que a comemoração do Dia da Bíblia acontecesse na mesma data, entre os católicos e os protestantes. No dia 30 de setembro, os católicos comemoram o Dia da Bíblia e os protestantes, no segundo domingo de dezembro, nós comemoramos a data, o Dia da Bíblia. O Dia da Bíblia faz parte do calendário oficial do nosso país, através da Lei Federal, número 10.335, do dia 19 de dezembro de 2001. O Dia da Bíblia foi criada em 1549 na Grã-Bretanha pelo bispo Cremer, que incluiu a data no livro de orações do rei Eduardo VI. No Brasil, esta data, Dia da Bíblia, começou a ser celebrada em 1850, quando chegaram da Europa os europeus e também os americanos para uma obra missionária na nossa nação brasileira. Porém, a primeira manifestação pública aconteceu quando foi fundada a Sociedade Bíblica do Brasil, em 1948, no Monumento do Ipiranga, em São Paulo, capital. A Bíblia é o livro mais importante da história da humanidade. Inspirado por Deus, escrito por homens santos de Deus, conforme diz a palavra de Deus na segunda carta de Pedro, capítulo 1, o verso 21, que diz: pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Para vocês terem um conhecimento um pouco da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, contém 66 livros que foram escritos em um período aproximado de 1.500 anos por mais de 40 autores de diferentes épocas, diferentes classes sociais e de profissões. A Bíblia possui duas grandes divisões: o Antigo Testamento, contendo 39 livros, e o Novo Testamento, contendo 27 livros. A Bíblia, ela é inerrante, infalível e suficiente. É inerrante quanto ao seu conteúdo, é infalível quanto às suas profecias, é suficiente quanto ao seu propósito. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é viva, ela é eficaz. A Bíblia é o livro dos livros. Ela foi perseguida com uma fúria indomável ao longo dos séculos, mas tem saído vitoriosa de todos esses embates. Foi atacada pela fogueira da intolerância, mas saiu incólume das chamas. Foi perseguida pelos falsos mestres que tentaram e tentam desacreditar a sua mensagem, mas a voz dos críticos cai em descrédito e a mensagem da Bíblia continua firme e vitoriosa, como diz a palavra de Deus no Salmo 119, verso 89, que diz: ó Senhor Deus, a tua palavra dura para sempre, ela é firme como o céu. A Bíblia é o livro que mais tem influenciado a história das civilizações. As grandes mudanças, transformações da sociedade, libertação dos homens dos seus vícios, trazendo mudança de caráter, de personalidade, resgatando as famílias, os seus valores, isso são o resultado da influência da palavra de Deus. A palavra de Deus é a luz que afasta as trevas. Onde a sua mensagem chega, chega também a liberdade, conforme diz o próprio Jesus, em João capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra, segundo Timóteo capítulo 3, o verso 16. Quero aqui, senhor presidente, terminar a minha fala lendo um texto da palavra de Deus que se encontra em Lucas, capítulo 8, do verso 5 ao verso 15, que nos diz: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade.
Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os discípulos do Senhor o interrogaram, dizendo: que parábola é essa? E respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não veja e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola: a semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são aqueles que ouvem a palavra do Senhor, mas a seguir vem o diabo, arrebata-lhe o coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Ao que caiu sobre a pedra são aqueles que ouvem a palavra de Deus, recebem com alegria, mas eles creem por algum momento e na hora da provação se desviam dela. A que caiu entre o espinho são aqueles que ouvem a palavra do Senhor, mas no decorrer do dia são sufocados com os seus cuidados, com as riquezas, com os deleites da vida, os seus frutos não chegam a amadurecer. A que cai em boa terra são aqueles que ouvem a palavra do Senhor com bom coração, reto de coração, retém a palavra do Senhor, esses frutificam com perseverança. Eu espero, senhor presidente, que essas palavras que foram ditas nessa noite, que não são as minhas, mas são a palavra de Deus escrita na Sagrada Escritura do nosso Deus, possam ter caído em boa terra e não à beira do caminho, ou em pedras, ou em espinho. Que Deus possa abençoar a todos vocês. Leiam a palavra de Deus, leiam a Bíblia Sagrada. Quando você lê a palavra de Deus, é Deus falando ao seu coração. Amém? Gostaria que vocês se colocassem em pé neste momento. Eu quero fazer uma oração. E quero convidar o pastor Johnny, que vai ser o nosso presidente do COMEC, Conselho dos Ministros Evangélicos de Cianorte, para fazer essa oração. E desde já agradeço ao senhor presidente a palavra que me foi dada nessa noite. Que Deus abençoe a essa casa e a todo cidadão cianortense e os nossos distritos. Boa noite a todos. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui nessa Câmara de Vereadores discutindo os destinos da nossa cidade. Que a luz do Teu Espírito Santo venha iluminar os passos das nossas autoridades. Que haja cooperação e entendimento de Deus nesse lugar, para que o povo da nossa cidade seja abençoado. Nós abençoamos essa Casa de Leis e cada representante do povo, cada vereador eleito com a graça e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Que vocês sejam felizes, saudáveis e prósperos na incumbência de legislar na nossa cidade, em nome de Jesus. Amém.